E se o dono do restaurante mais caro da cidade descobrisse que seus funcionários tratam os clientes humildes com desprezo? Um bilionário decidiu testar isso na pele, e o que ele encontrou foi muito pior do que imaginava. Ricardo Menezes era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, dono de uma rede de restaurantes renomada por sua sofisticação e excelência. Ele era admirado por colegas e invejado pela concorrência, mas não deixava que a fama o deslumbrasse. No entanto, havia algo que tirava seu sono. Rumores de que o tratamento em seus restaurantes variava conforme a aparência ou condição financeira dos clientes. Será que estou liderando um negócio que discrimina quem menos pode pagar? Ou pior, que humilha quem só quer uma refeição digna? A dúvida martelava sua mente. Ricardo sempre defendeu que todos mereciam ser tratados com respeito, mas precisava ver a realidade com os próprios olhos. Foi então que decidiu algo impensável para um bilionário como ele: se disfarçar de mendigo e entrar no próprio restaurante. Quero saber como é ser ignorado. Quero sentir como é ser julgado pela aparência, pensou, enquanto arquitetava o plano. No dia seguinte, ele deixou o terno impecável no armário e vestiu roupas rasgadas e sujas que havia pedido para um amigo de confiança. Antes de sair, parou em frente ao espelho. Suas mãos limpas agora estavam manchadas com graxa. O cabelo bagunçado caía sobre o rosto e os sapatos, desgastados, mal protegiam os pés. Ele quase não reconhecia o homem que via. Ricardo respirou fundo. Hoje não sou o dono. Hoje sou apenas mais um que luta para sobreviver. E assim, com o coração pesado e o rosto disfarçado, ele saiu para descobrir a verdade. O sol castigava a calçada quando Ricardo se aproximou de seu restaurante no centro de São Paulo. De longe, ele viu a fachada luxuosa que tantas vezes fora seu motivo de orgulho. O letreiro brilhava imponente, enquanto clientes bem vestidos entravam e saíam com sorrisos nos rostos. Mas naquele momento, ele não era mais o proprietário. Era apenas um homem que ninguém notaria. Antes de entrar, Ricardo parou ao lado da porta, simulando cansaço. Observou os olhares rápidos e desconfiados de alguns funcionários e clientes. Ele sentiu o peso de ser invisível, mesmo em um lugar que ele construiu do zero. Quando finalmente reuniu coragem, atravessou a entrada. Assim que pisou no salão principal, o ambiente pareceu congelar. O barulho de talheres e conversas foi substituído por olhares de desprezo e murmúrios abafados. Ele se aproximou do balcão, onde uma recepcionista claramente incomodada o encarava com um olhar que misturava desprezo e impaciência. Posso conseguir algo para comer?" perguntou Ricardo com a voz fraca, como alguém que realmente enfrentava dificuldades. A mulher cruzou os braços e lançou uma risada debochada. "Aqui não é lugar para esmola, meu senhor. Temos clientes de verdade para atender." Ricardo tentou insistir, mas foi ignorado. Em vez disso, ela chamou um garçom e cochichou algo que o fez rir enquanto olhava na direção de Ricardo. Ele não era apenas tratado como um incômodo, mas como uma piada. Mesmo assim, ele permaneceu firme. Sentou-se em uma mesa afastada, onde os olhares continuaram a persegui-lo. Ele pediu o cardápio, mas o garçom se recusou a entregá-lo. O desprezo era visível, como se sua presença fosse uma afronta ao padrão de luxo do local. Com o coração pesado, Ricardo percebeu que os rumores tinham mais fundamento do que ele gostaria de admitir. Mas algo ainda pior estava por vir. Sentado à mesa, Ricardo começou a observar com mais atenção o comportamento dos funcionários e clientes ao seu redor. Era como se a presença dele, vestido como um mendigo, contaminasse o ambiente. Os olhares de desprezo e cochichos aumentavam, criando um peso insuportável no ar. Após insistir, finalmente conseguiu atrair a atenção de um garçom que se aproximou com visível má vontade. Sem sequer olhar nos olhos de Ricardo, ele bufou.
Olha, senhor, vou ser direto. Nosso menu não é pro seu tipo, entendeu? Disse o garçom com uma risada disfarçada. Ricardo tentou manter a calma. Só quero um prato simples, qualquer coisa que vocês puderem oferecer. Eu posso pagar, respondeu, tirando algumas notas de dinheiro amassadas do bolso que ele havia levado propositalmente para o teste. O garçom olhou para o dinheiro como se fosse algo sujo e com desdém rebateu. Esse dinheiro nem cobre a entrada. Talvez você consiga algo na esquina. Ao ouvir isso, um grupo de clientes próximos riu, sem a menor preocupação em disfarçar. Ricardo sentiu o rosto esquentar, mas decidiu permanecer no local para ver até onde o tratamento iria. Foi então que ele percebeu algo alarmante. De uma mesa no canto, uma senhora idosa, vestida com roupas modestas, também parecia ser ignorada. Ela tentava chamar a atenção dos funcionários para pedir um prato simples, mas era completamente ignorada. Enquanto isso, as mesas ao lado, ocupadas por clientes bem vestidos, recebiam atendimento prioritário, sorrisos e cordialidade. Ricardo percebeu que a discriminação não era apenas contra ele, mas contra qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão de luxo que o restaurante ostentava. Quando finalmente um prato foi trazido até ele, a comida parecia deliberadamente mal preparada. O garçom colocou o prato na mesa com força e ironizou. Pronto, chefia, o que temos para hoje? Ao provar a comida, Ricardo percebeu que estava fria e mal cozida, como se fosse algo preparado às pressas, sem nenhum cuidado. Ele sentiu a indignação crescendo, mas decidiu que ainda não era o momento de revelar quem ele era. Ele precisava ver mais. Ricardo, ainda fingindo ser apenas um homem comum, decidiu explorar mais profundamente o ambiente. Observava os funcionários que riam entre si, ignorando tanto ele quanto outros clientes que pareciam menos abastados. Mas algo chamou sua atenção em particular. O comportamento estranho de dois gerentes conversando em voz baixa perto da cozinha. Ele se aproximou discretamente, fingindo buscar o banheiro, e ouviu pedaços da conversa. Um dos gerentes parecia irritado, reclamando sobre como uma nova denúncia havia chegado às redes sociais. É só mais uma. A gente apaga como sempre. Ninguém vai ligar para esses pobres coitados reclamando, disse o gerente. Com arrogância. Curioso, Ricardo decidiu esperar um momento mais oportuno para investigar. Quando os gerentes saíram da área, ele se aventurou por um corredor onde ficavam os escritórios administrativos. Lá, encontrou uma sala aberta com papéis e um computador ligado. Ele se sentou, nervoso, mas determinado. Em questão de minutos, Ricardo encontrou algo estarrecedor. E-mails e mensagens de clientes relatando situações de discriminação e maus tratos por parte dos funcionários. Relatos de pessoas sendo expulsas, comida estragada servida intencionalmente e até, em casos de clientes humildes, sendo cobrados valores mais altos. Mas o que mais o chocou foi descobrir que tudo isso era sistematicamente ignorado pela gerência, que apagava avaliações negativas das plataformas e ameaçava clientes que insistiam em denunciar. Nesse momento, Ricardo sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Como isso havia acontecido debaixo do nariz dele? Ele sempre confiou em sua equipe, acreditando que o restaurante era um reflexo de seus valores. Mas ali estava a verdade nua e crua. Seu restaurante, que deveria ser um exemplo de excelência e respeito, se tornara um local onde a aparência importava mais do que o ser humano. Ele sabia que não podia deixar aquilo continuar. Com provas em mãos e o coração pesado, decidiu que era hora de tomar uma atitude drástica. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu que era hora de revelar a verdade. Ele voltou ao restaurante, mas desta vez não mais disfarçado. Vestindo um terno impecável e com uma expressão séria, ele entrou pela porta principal.
Os funcionários, que no dia anterior o haviam tratado como um incômodo, agora corriam para cumprimentá-lo, com sorrisos forçados e falsos elogios. "Senhor Ricardo, que honra tê-lo aqui hoje!" exclamou a recepcionista, que havia ignorado e debochado dele no dia anterior. Ricardo não respondeu. Ele caminhou até o centro do salão e pediu a atenção de todos os presentes, funcionários e clientes. Sua voz soou firme e cortante. "Ontem estive aqui neste restaurante, mas não como o dono. Vim como alguém que vocês julgaram pela aparência, e o que eu vi foi revoltante." O silêncio tomou conta do lugar. Alguns funcionários ficaram visivelmente nervosos, enquanto outros trocavam olhares preocupados. Ricardo começou a contar em detalhes tudo o que havia presenciado: o desprezo, as humilhações e a total falta de empatia com os clientes mais humildes. Ele também revelou os documentos e e-mails que descobriu na administração, expondo a prática sistemática de apagar denúncias e ameaçar clientes insatisfeitos. Os funcionários ficaram pálidos, enquanto alguns clientes observavam chocados. "Este restaurante foi criado para ser um lugar onde todos são bem-vindos, mas vocês transformaram isso em um palco de preconceito e arrogância. E isso acaba agora", declarou Ricardo com firmeza. Na mesma hora, ele anunciou a demissão dos gerentes envolvidos nas irregularidades. Também deixou claro que todos os funcionários seriam reavaliados, e quem não estivesse disposto a tratar os clientes com respeito não faria mais parte da equipe. Mas ele não parou por aí. Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ofereceu uma refeição gratuita a todos os clientes humildes presentes naquele dia, como um pedido de desculpas pelo tratamento anterior. Além disso, prometeu criar um programa de treinamento para reeducar os funcionários e garantir que algo assim nunca mais acontecesse. "Eu construí este lugar com valores de respeito e dignidade, e vou me certificar de que essas palavras sejam a base de tudo que fazemos daqui para frente", concluiu Ricardo com determinação. O salão, antes cheio de sussurros e olhares acusatórios, agora estava tomado por aplausos. Algumas pessoas humildes que haviam sido maltratadas no passado choravam de emoção. Ricardo sabia que ainda havia muito a ser feito, mas aquele era o começo de uma mudança real. Nos dias que se seguiram, o restaurante passou por uma verdadeira transformação. Ricardo não apenas reformulou a equipe, mas também implantou uma política de tolerância zero para discriminação e maus tratos. Ele contratou consultores especializados em atendimento ao cliente e estabeleceu uma linha direta para receber e resolver denúncias de forma transparente. A história do bilionário que se disfarçou como mendigo para testar o próprio restaurante viralizou, ganhando destaque nas redes sociais e até na imprensa. Muitos elogiaram sua coragem de enfrentar a verdade e agir para corrigir os erros. Mas para Ricardo, isso era apenas o mínimo. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas em como ele usava seu poder para fazer a diferença. Respeitar o próximo não é uma opção, é uma obrigação. Todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente de como se vestem ou de onde vêm, afirmou em uma entrevista emocionante. O restaurante passou a ser conhecido não apenas pelo luxo, mas também pelo respeito e inclusão. Clientes humildes agora se sentiam bem-vindos, e Ricardo fazia questão de aparecer regularmente, não como chefe, mas como alguém que ouvia e aprendia. A lição era clara: não se pode julgar alguém pela aparência, e o verdadeiro sucesso de um negócio está em tratar a todos com igualdade. Final inspirador. E você, já parou para pensar como trata as pessoas ao seu redor? Será que o respeito que você oferece depende do que elas têm ou de quem elas são? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que achou dessa história. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias impactantes como esta. Até a próxima!
Ela tinha acabado de negociar seu primeiro carro na loja. Uma conquista simples, mas enorme para uma jovem independente. Bastava sacar o valor no Bradesco da esquina e voltar com o dinheiro. Mas alguém já sabia. Assim que ela saiu da agência, uma moto com 2 homens passou. Foi tudo muito rápido. Eles levaram tudo, e o pai que a acompanhava só conseguiu observar. Mas o pior ainda viria. De volta à loja, enquanto a garota ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer, uma notificação apareceu na tela do celular do vendedor. Uma mensagem que dizia: "Tá feito. Já pegamos o dinheiro da garota." A partir dali, a reação do pai dela não foi só imediata. Foi definitiva. E a rotina de crimes daquele lugar tinha acabado de mudar. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. A famosa saidinha de banco. Amanhã tinha começado como qualquer outra. Nenhum prenúncio, nenhum alarme. Só o calor de um sol antecipado e o cansaço bom de quem estava prestes a conquistar o que queria. Era sábado e ela saiu de casa decidida a fechar negócio. O carro não era o mais caro da loja, nem o mais moderno, mas era o dela. Seria. Depois de anos trabalhando em recepção de clínica, fazendo hora extra, dizendo bom dia até quando não era para dizer, ela finalmente ia sair dali com um carro no nome. A loja ficava a 3 ruas do Bradesco. Tudo já estava combinado. Ver o veículo, fechar o valor e sacar no banco. O gerente já esperava. O vendedor também. Ela usava moletom cinza, o mesmo que levava nos ombros desde o ensino médio, e shorts jeans de cintura alta. Cabelo solto, carteira pequena na mão, era só uma transação simples. Mas nem tudo que parece simples é seguro, e às vezes o que deveria ser uma comemoração vira cicatriz. O banco já estava abrindo quando ela chegou. Portas de vidro, filas mínimas. Ela entrou acompanhada. O pai, um homem de expressão dura e fala direta, entrou junto, mas ficou ao fundo. A filha, independente, preferia tratar do dinheiro com autonomia. Não era muito, mas era muito para ela. O gerente entregou os papéis. Ela conferiu. Confirmou o valor. Assinou. Dinheiro vivo. Retirado em mãos com aviso prévio. E guardado com atenção. Ao sair, o pai permaneceu a 1 metro de distância. O tipo de cuidado que não se aprende com pouco tempo. Se aprende com a vida. Ela atravessou a calçada de frente para o Bradesco, sem pressa, com os olhos no horizonte. O pai estava logo atrás. Tudo normal, mas a cidade tem olhos que ninguém vê, e naquele dia, um desses olhos estava por perto. A moto passou como qualquer outra. Motor limpo, capacetes pretos, 2 pessoas, nada além do comum. Mas bastou desacelerar. Bastou que o garupa levantasse o tronco e colocasse a mão no bolso. Bastou que ela olhasse para o lado e visse tarde demais. O susto não teve tempo de se tornar reação. A moto já tinha freado ao lado. O homem de trás desceu com a agilidade de quem faz isso toda semana. Não gritou, só apontou o dedo. "Passa a bolsa." Ela congelou. O pai gritou, mas não foi suficiente. O homem arrancou a carteira da mão dela com um puxão seco. O outro acelerou. Eles fugiram pela rua contrária ao fluxo. E tudo o que restou foi o som do motor sumindo e o silêncio engasgado de quem não teve chance nem de gritar. Ela ficou parada, olhando para o vazio. O pai, em choque, olhava para os lados, tentando entender de onde tinham vindo. Como sabiam? Por que sabiam? O banco não estava cheio. A rua, mais vazia que o normal. Aquilo não parecia um assalto por acaso. Eles voltaram para a loja calados. Ela segurava o choro como se ainda fosse possível negociar alguma coisa. O pai andava ao lado, cada vez com mais raiva. Não da filha, não da situação, mas de algo que ainda não tinha nome. Ao chegar, o vendedor os esperava. Mesma postura, mesmo sorriso. Mas algo mudou. Ela entrou e sentou. Baixou a cabeça. Os olhos finalmente transbordaram. O pai sentou ao lado, o punho fechado, o maxilar trincado. O vendedor, com tom calmo, perguntou: "Aconteceu alguma coisa?" O pai não respondeu. A garota apenas assentiu, chorando. A gente foi assaltado. Na frente do banco. Levaram tudo. O homem balançou a cabeça. "Puxa-se, que absurdo."
e puxou o celular da mesa. Talvez para mandar mensagem, talvez para chamar ajuda. Mas foi nesse momento que o pai dela viu. A tela do celular dele acendeu. Uma notificação. Uma mensagem simples, rápida. Tá feito. Já pegamos o dinheiro da garota. O pai não piscou. Olhou para a tela, depois para o homem, depois para a filha. O que é isso? O vendedor tentou virar a tela, esconder, mas já era tarde. É coisa de cobrança. Nada a ver com isso. Mas o pai se levantou. Os olhos não eram mais de indignação. Mostra. Agora. Olha, senhor, eu não entendi. Eu entendi, disse o pai. E entendi tarde. A loja ficou em silêncio. A filha levantou os olhos, ainda com lágrimas. Pai. Mas ele já tinha se virado para o corredor lateral, o olhar fixo, o corpo tenso. E então, algo dentro dele mudou. Algo que nem ele sabia que ainda existia. O vendedor tentou disfarçar, guardando o celular. Mas o pai já estava andando, a passos lentos, olhando cada canto, cada funcionário, cada mesa. Um dos atendentes mais jovem tentou puxar assunto. Tá tudo bem? Mas o pai não respondeu. Voltou para a mesa. Pegou o celular da filha. Qual o número do banco? Ela respondeu trêmula. Ele discou, ligou e falou com firmeza. Eu quero as imagens da porta principal da agência de hoje. Agora. Teve um assalto. Quero ver quem estava na calçada. A pessoa do outro lado hesitou. Eu sou ex-federal. O nome é... Disse o nome. A pessoa do outro lado calou. Preciso de uma única coisa. Saber quem já sabia que minha filha ia sair com dinheiro. Porque isso não foi acaso. Ele desligou. Olhou para o vendedor. E se tiver uma chance disso aqui ser armação, vocês não perderam só a venda. Perderam o sossego. O vendedor sorriu amarelo. Não tem isso não, senhor. Aqui é tudo certinho. A gente trabalha com seriedade. Mas o pai não sorriu. É o que a gente vai ver. E saiu. A filha veio atrás. Do lado de fora a cidade parecia a mesma. Mas para eles nada mais seria. E quem achou que era só mais um golpe, ia descobrir que mexeu com a pessoa errada. Porque ali, ela não estava sozinha. E ele não ia deixar isso barato. Tinha gente demais sabendo de menos. A loja parecia congelada. O ar-condicionado zumbia, como se não tivesse notado a mudança de temperatura humana no ambiente. Mas tudo ali já estava diferente. A garota voltou a se sentar, ainda sem conseguir raciocinar direito. As mãos entrelaçadas no colo, o rosto vermelho. Não era só pelo dinheiro perdido, era pela sensação de estar sendo usada, caçada, de ter sido a última a perceber algo que já estava armado antes mesmo dela sair de casa. O pai, por outro lado, estava em pé. Não conseguia parar. Andava em círculos curtos, com os olhos girando pelo ambiente, como se procurasse o fio solto daquela trama. O vendedor ainda tentava manter a expressão neutra, mas o suor na testa denunciava o incômodo. E quando o celular vibrou pela segunda vez no bolso dele, o homem se apressou em puxá-lo e virar a tela para baixo. Mas o pai viu. Vai atender? Ele perguntou. Não é nada, só um alarme de outro cliente. Então atende com viva voz. A frase não foi um pedido, foi uma ordem. O vendedor hesitou. O ambiente, que já estava carregado, ficou mais denso. Os outros funcionários da loja, que até então fingiam não estar ouvindo, começaram a circular menos. A tensão parecia aumentar o peso do ar. O homem manteve o telefone na mesa. Não atendeu. Olhou para o pai da garota e tentou reverter. Senhor, se tem alguma dúvida sobre nossa conduta, o melhor é chamar a polícia. A gente está aqui para vender, não para ficar sendo acusado. A polícia eu conheço de perto, e se tiver que chamar vai ser com a denúncia certa. Mas antes disso, quero entender por que o telefone de um funcionário da loja recebe uma mensagem exatamente no momento do assalto. E por que essa mensagem fala da minha filha, com esse tom, com essa certeza. O senhor está interpretando errado. Interpretação é o que você faz com texto literário. Isso aqui é um fato. Uma mensagem com hora, com remetente, com contexto. Você pode me enrolar no papo,
Mas não apaga o que eu vi. A garota olhou para o pai assustada. Ele ainda parecia no controle, mas havia algo a mais no olhar dele agora. Um tipo de fúria que estava sendo contida a custo. O vendedor se levantou. Caminhou até a porta de vidro, como quem quer respirar. Mas no fundo ele precisava pensar, entender como aquele homem sabia tanto, como percebeu tão rápido. O pai da garota se aproximou da filha. Você tirou foto de algum papel na loja? Não, só do carro. Postou? Ela fez que não. Falou com alguém no WhatsApp? Só com você e com o Lucas, o vendedor. O pai assentiu. Olhou para a mesa ao lado. 2 outros funcionários começaram a cochichar. Um deles se afastou. O outro permaneceu. E então, o que se afastou entrou por uma porta lateral. Sumiu por alguns segundos. Quando voltou, trazia o celular na mão. Mostrou algo para o vendedor. E os 2 congelaram. Vem comigo, disse o pai da garota. Agora. Eles saíram da sala de atendimento e caminharam por entre os carros da loja, até uma área mais interna. Nenhum outro cliente por ali. Só veículos à mostra e funcionários tentando disfarçar os olhares. Quero saber uma coisa, disse o pai. Desde quando vocês sabiam que ela ia pagar em dinheiro? Isso é comum. Muita gente prefere assim. Mas vocês sabiam? O vendedor hesitou. A gente comentou entre os vendedores, sim. Ela disse no primeiro contato por mensagem que ia sacar no banco. E você mandou isso para alguém? Claro que não. O pai cruzou os braços. Tem certeza? O homem não respondeu. E isso bastou. A garota o interrompeu. Pai, e agora? Agora a gente espera. Eles vão tentar se explicar. Mas é no pânico que o erro aparece. O celular do pai vibrou. Era uma foto. Captura da câmera do banco. 2 homens, capacete fechado, parados na frente da agência. Um deles com o celular na mão. 1 minuto antes do assalto. Tempo marcado. Rosto coberto. Mas vestimenta parecida com outro homem que trabalhava ali na loja. O pai guardou o celular. Caminhou de volta à sala onde tudo começou. Os vendedores tentavam disfarçar, mas já estavam em alerta. Um deles trancava uma gaveta. Outro mexia nos papéis com mais velocidade. O homem bateu na mesa. Se alguém aqui quiser se livrar de ser cúmplice, a hora é agora. Uma mensagem pode ser rastreada. Um depósito pode ser verificado. E uma câmera... Bom, a câmera já confirmou parte do que eu suspeitava. Silêncio. Até que a mulher da recepção levantou devagar. Aproximou-se do pai da garota. Eu ouvi uma conversa. Ontem. 2 dos meninos estavam combinando o horário da entrega do carro. Falaram do banco também, mas eu não entendi o contexto. Só agora faz sentido. E você lembra quem eram? Ela apontou. 2 dos homens na ponta do salão. O pai andou até eles. Um deles, o mesmo que mostrara o celular segundos antes, cruzou os braços. Tentou manter a calma. Você quer o quê, afinal? Quero que saiba que o tempo de vocês acabou. Vai fazer escândalo? Vai chamar a polícia? Não, não agora. Então vai fazer o quê? O homem sorriu pela primeira vez. Vou deixar vocês se mexerem, porque gente nervosa entrega o jogo. Virou as costas. Chamou a filha. Vamos sair. E o carro? O carro vem depois, agora a gente tem outra coisa para resolver. Eles saíram da loja, o sol já batia forte no asfalto. O pai da garota apertou o celular no bolso, discou um número e esperou. Aquele contato de rastreio que você tem, tá ativo? A resposta do outro lado foi curta. Sempre. Então rastreia isso aqui. Número tal. Dispositivo tal. Eu preciso saber com quem esse celular falou nas últimas 24 horas. Você tem autorização judicial? Não, mas eu tenho motivo. Então em meia hora eu te digo. Ele desligou. A filha ao lado ainda respirava com dificuldade. Pai. Eu disse que você não estava sozinha. E agora eles vão ver o que isso significa. A moto passou de novo na esquina, rápida, mas não o bastante para ele não ver. Ele viu. E gravou. Porque agora, cada detalhe importava. E ele não ia esquecer nenhum. Foi mais longe do que parecia, eles não voltaram direto para casa. O pai dela não era homem de deixar coisas em aberto.
E o que ele viu dentro daquela loja não era uma coincidência, era uma estrutura, um padrão, uma engrenagem funcionando atrás da vitrine. E agora ele sabia o que procurar e como. Estacionaram numa rua lateral, um pouco afastados do centro. O local não chamava a atenção. Um sobrado discreto, fachada cinza sem placa, mas ele sabia exatamente onde estava. Tocou 2 vezes, depois mais uma, e a porta abriu sem tranca. "Tá rápido, hein?" disse a voz lá de dentro. "Porque o estrago já tá feito." A garota entrou com ele. Pela primeira vez começava a entender que o pai dela não era só um homem comum. Tinha contatos, tinha preparo e, o mais importante, sabia agir no tempo certo. Dentro da sala, 2 homens sentados. Telas com imagens de rua, aplicativos abertos. Um terceiro homem mexia em cabos e puxava vídeos de uma câmera de segurança. Nenhum deles vestia farda, mas todos se comportavam como gente que já trabalhou com quem usa. "Celular rastreado", disse um deles. Apontou 3 conversas seguidas antes da abordagem no banco. Uma com número oculto, outra com número da loja, terceira com chip pré-pago, mas com localização registrada exatamente na hora do assalto. "Consegue o e-mail?" perguntou o pai. "Já temos. Quer cruzar com câmeras?" "Quero." A garota ficou em pé num canto, observando tudo. "Isso é legal?" "Não", respondeu o pai. "Mas é certo." Ela não respondeu. Minutos depois, as imagens começaram a se alinhar. Tela dividida em 3 ângulos. A câmera do banco, a da esquina, e uma de um comércio vizinho à loja. O mesmo homem aparecia nas 3. Rosto coberto no banco, descoberto na loja. Tempo entre os registros, 23 minutos. Era ele, o piloto da moto. E, pior, era um dos que circularam por perto da filha dela minutos antes de tudo acontecer. "Isso aqui dá denúncia?" perguntou o pai. "Ainda não, mas dá pressão", respondeu o analista. "E pressão gera erro." Ele pegou as capturas em um pendrive, guardou no bolso e saiu com a filha. "E agora?" "Agora a gente volta para a loja." "Mas por quê?" "Eles vão disfarçar, fingir. E eu quero ver até onde vão fingir." O relógio marcava 13h44 quando voltaram. A loja estava mais cheia agora. 3 clientes conversavam com vendedores, mas todos pararam quando viram os 2 entrando novamente, como se soubessem que a história ainda estava aberta. Dessa vez, o pai dela não pediu para falar com ninguém. Caminhou direto até o gerente, um homem que até então estava em segundo plano. Terno azul marinho, gravata torta, cabelo escuro penteado para trás. Estava falando ao telefone, mas interrompeu assim que os viu. "Precisam de algo?" "Sim, de transparência. A respeito do que está acontecendo aqui dentro. Porque ou você está sendo feito de idiota, ou é parte do esquema." O homem ficou pálido. "Como assim, senhor?" "Não adianta se fazer de desentendido. Eu tenho imagem. Eu tenho rastreio. Eu tenho ligação entre funcionário e criminoso. E se eu quiser, amanhã cedo tem viatura aqui dentro fazendo a varredura que você deveria estar fazendo agora." O gerente engoliu seco. "Me acompanhem, por favor." Foram até uma sala reservada, nos fundos. Ele trancou a porta. Olhou ao redor como se quisesse saber se havia câmeras. E então começou a falar. "Eu não sabia, de verdade. Mas eu já suspeitava de 2. Estavam sempre no meio das negociações em dinheiro. Sempre perguntavam se o cliente ia pagar à vista. E você nunca ligou os pontos? Nunca tive prova, só comportamento. E sinceramente eu precisava manter a loja rodando. Mesmo com gente sendo assaltada, eu não sabia que tinha chegado nesse ponto. Agora sabe, e agora vai escolher de que lado quer estar." O gerente respirou fundo. Sentou-se. Pegou o próprio celular. "Eu tenho acesso às escalas internas. Posso cruzar horários, mensagens. Tenho também os registros de quem fez a vistoria do carro que ela comprou. Faça isso, agora." Em menos de 5 minutos, ele localizou o funcionário responsável pela preparação do carro. Era o mesmo que mostrara o celular para o vendedor minutos após o assalto. Nome: Mateus.
3 anos de loja, sem antecedentes, mas com um padrão claro de envolvimento em pagamentos à vista. E o outro? Lucas, o vendedor direto dela. É ele que eu quero ver agora. Saíram da sala. A loja parecia ter parado no tempo. Lucas estava do lado de fora, fumando. Quando viu o gerente e o pai da garota se aproximando, deu um passo atrás. Precisamos conversar, disse o gerente. Sobre o quê? Sobre o assalto. Eu já falei que não tenho nada a ver com aquilo. A câmera do banco mostra outro cara, com sua mesma camiseta entrando na loja meia hora antes. E a central de rastreio confirmou ligação do seu número para um chip pré-pago usado pelos assaltantes. Lucas tentou rir. Isso não é prova, mas é suficiente para te suspender e para entregar tudo à polícia. O homem jogou o cigarro no chão. Vocês vão acreditar nesse cara aí? Apontou para o pai da garota. Ele nem é autoridade, mas é pai, disse o gerente. E ele tá certo. Isso é um absurdo, é perseguição. Lucas gritou. Pode ser, mas agora é com os advogados, respondeu o pai. Lucas entrou na loja, pegou o celular na mesa e saiu sem olhar para trás. O gerente olhou para o pai da garota. Agora vai virar denúncia? Agora vai virar justiça. Na saída da loja, ele virou para a filha. Você quer continuar com a compra? Ela olhou para a placa do carro. Era o mesmo modelo, a mesma cor, mas agora parecia outra coisa. Quero, mas não mais com eles. Então vamos atrás de outra loja. E se for igual? Dessa vez a gente vai olhar diferente. Ela sorriu pela primeira vez desde o assalto. Não era alívio, era decisão. Porque agora ela sabia que não estava sozinha. E quem faz isso com uma, precisa entender que nunca mais vai ser fácil fazer com outra. Um carro, 2 nomes e um passado sujo. Eles não foram direto para casa. A garota queria deixar tudo para trás, mas o pai ainda não estava satisfeito. Naquela altura não se tratava mais apenas de dinheiro, era o nome dela envolvido. A dignidade. A sensação de conquista que havia sido arrancada no momento em que 2 homens cruzaram seu caminho armados, preparados e informados. Sentaram num boteco de esquina, daqueles antigos, com cadeiras de plástico tortas e uma televisão sem som pendurada num canto. O pai pediu café preto. Ela não quis nada. Ficou mexendo no celular. A cabeça ainda pesava. Vai continuar procurando carro hoje? Ele perguntou. Não sei. Acho que vou deixar para depois. Não deixa. Por quê? Porque se você parar, eles vencem. E a gente não tá aqui para perder. Ela respirou fundo. Fez uma busca rápida e viu outra loja no bairro vizinho. As fotos pareciam promissoras. Local aberto, sem muros altos. Comentários positivos. Decidiram ir. Ao chegar, foram recebidos por um homem sorridente, cabelo grisalho bem cortado, camisa azul clara com o nome da loja bordado no peito. Diferente da outra, esse lugar passava segurança logo de cara. Nenhum funcionário andando de um lado para o outro olhando o celular. Nenhuma conversa sussurrada. Estão procurando algo específico? Perguntou ele. Um carro como esse aqui, disse o pai, apontando para um modelo prata. O vendedor assentiu. Esse está com documentação pronta. Pagamento pode ser feito via transferência. Aceitamos entrada em dinheiro, mas é sempre melhor bancarizado. Mais seguro. A menina olhou para o pai. Ele assentiu. A gente prefere assim mesmo. Posso saber de onde vem? Da loja da Fiat ali na avenida principal, disse o pai. O vendedor parou. Aquela ali? Aquela mesmo. Olha, desculpa perguntar, mas deu tudo certo lá. Por quê? Porque não é a primeira vez que alguém vem de lá com história estranha. A menina prestou atenção. Como assim? Teve um rapaz semana passada. Disseram que ele sofreu uma tentativa de assalto na saída. E outro cliente comentou que ouviram coisa errada no telefone de um dos vendedores. Tipo uma confirmação de crime. O pai não reagiu. E o que você fez? Avisei um amigo que trabalha com segurança digital. Ele tentou puxar as conversas dos números dos vendedores da loja e encontrou coisa feia. Tipo o quê?
2 números da loja cruzam registros com chips pré-pagos de gente fichada por roubo. E não é coincidência. São os mesmos chips que aparecem em mensagens como "já pegamos" ou "tá feito". A garota gelou. Foi o que apareceu no celular do vendedor. O pai tirou o celular do bolso, abriu o print, mostrou a imagem com a notificação. O vendedor se inclinou. Esse é um dos números. Foi ele que apareceu naquela semana. O pai olhou para o chão. Fez silêncio por alguns segundos. E o que você acha que é isso? Esquema. Gente de dentro da loja combinando com ladrões do lado de fora. Quando sabem que alguém vai pagar em dinheiro, passam a ficha. E pronto. Saidinha. A menina começou a respirar com mais força. E ninguém denuncia? Muitos têm medo. Outros não têm prova. Mas vocês têm os dois. O pai guardou o celular. Esse carro tá pronto para levar? Tá. Só precisa fazer a transferência. E pode deixar o carro ali na frente da loja enquanto a gente vai no banco? Pode. Mas quer saber? Não vão a pé, vou com vocês no meu carro. A gente para na porta, entra e faz tudo juntos. Por que tudo isso? Porque eu já perdi cliente demais por causa daquele lugar. E não quero que aconteça de novo. Foram juntos até o banco. A agência era menor, mais movimentada. E nenhum homem de moto parado na calçada. Fizeram a transferência. Guardaram o comprovante. Voltaram com o carro da loja. No caminho, o pai olhou pela janela. Como você sabia daquilo? Amigos que trabalham na polícia comentam. Mas o problema é que ninguém formaliza. E se alguém formalizar? Aí muda tudo. Eles precisam ser pegos não só em flagrante, mas com provas de que a rotina já virou método. Voltaram para a loja. O vendedor entregou o carro. Documentação pronta. A menina entrou, ligou o motor, testou os pedais. Tá tudo certo? Tá. O pai ainda ficou do lado de fora conversando. Quando a filha saiu com o carro novo, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "E aquele carro da Fiat? O que vai acontecer com ele?" O vendedor respondeu sem hesitar: "Vai ser vendido, mas não por vocês. Agora, por eles." Eles? A corregedoria já começou a investigar. E os donos não vão escapar. Na volta para casa, o pai recebeu uma ligação. Era o gerente da loja anterior. "Senhor, precisamos conversar." "Agora?" "O quanto antes. Tivemos uma movimentação aqui. O rapaz que você apontou sumiu. Levou documentos. Apagou mensagens. E outros funcionários estão nervosos. Alguns querem falar, mas não sabem com quem. Então diga a eles que agora sabem." "E o senhor vai voltar?" "Ainda não, mas alguém vai." Desligou. Olhou para a filha. "Você entende agora por que eu não deixei quieto?" Ela assentiu. "Porque não era só sobre mim." Não mesmo. Era sobre todos os outros que iam cair no mesmo golpe. Chegaram em casa. O carro novo estacionado na garagem. A guia presa no retrovisor com o nome dela. A primeira conquista. Dessa vez de verdade. Porque agora não era só um bem material. Era um símbolo. Ela subiu para o quarto. O pai ficou na sala. Pegou o celular. Mandou uma mensagem curta. "Podem agir. As peças já se mexeram." Minutos depois, uma resposta. "Entendido, alvo rastreado, vamos entrar." No outro dia, bem cedo, o noticiário local trazia uma nota pequena, quase invisível. 2 homens são investigados por envolvimento em roubos durante saidinhas de banco. Loja de veículos é citada em denúncias anônimas. Mas ele sabia. Aquilo era só o começo. E quem achava que era só um assalto, estava prestes a descobrir o que acontece quando a pessoa errada é atacada. Ou acerta, dependendo de quem você pergunta. Quem passa as ordens um dia escuta o próprio nome. A segunda-feira amanheceu abafada. Nem era o calor comum. Era um abafado diferente, pesado. Como se o ar soubesse o que estava para acontecer antes das pessoas. A menina ainda dormia no quarto de cima. O novo carro estacionado na garagem brilhava sob o pouco de sol que conseguia furar o céu fechado. Para ela, aquele seria apenas o primeiro dia normal depois de tudo. Mas para o pai, o dia já tinha começado muito antes do amanhecer. Ele saiu cedo, sem fazer barulho. Não queria acordá-la. Ainda menos queria explicar o que ia fazer. Vestiu uma camisa simples, calça jeans, tênis velho. No bolso, apenas o celular
e uma carteira gasta. Nada chamativo. Nada que denunciasse quem ele realmente era ou o que sabia. Foi andando até a avenida principal. Passou por 3 quarteirões sem olhar para trás. Quando chegou na esquina da loja da Fiat, não diminuiu o passo, nem olhou para a fachada. Simplesmente atravessou a rua e entrou no boteco da frente. Sentou na última mesa de costas para a parede. Pediu um café forte. Do outro lado da rua, a movimentação era intensa. Vendedores chegando, portas sendo abertas, carros sendo manobrados. Ele esperou. Às 9h17, um rapaz de camisa bege e calça jeans saiu da loja e acendeu um cigarro encostado no muro. Era um dos nomes citados pelo gerente na noite anterior. Às 9h23, outro saiu. Mexia no celular, rindo de alguma coisa. E às 9h28 o gerente apareceu. Tenso. Olhava para os lados como se esperasse alguém. O pai da menina apenas observava, sem pressa, sem movimento brusco. O tempo passou devagar. Às 10h07, um carro prata estacionou do outro lado da rua. 3 homens dentro. Não desceram. Só ficaram ali, observando. Era o sinal. O pai da menina levantou, pagou o café, saiu andando sem pressa, como quem não tem hora, como quem não tem alvo, mas tinha. 10 minutos depois, a porta da loja da Fiat foi fechada por dentro. Às 10h30, 2 homens desceram do carro prata. Entraram como clientes. Um terceiro ficou do lado de fora. Às 10h47, o primeiro grito. Não era de pânico, era de raiva. O gerente foi visto sendo puxado pela gola da camisa. Um dos vendedores tentou sair. Não conseguiu. O pai da menina observava de longe, encostado numa árvore como qualquer outro curioso. Ninguém chamou a polícia. Ninguém interferiu. Porque ali, todo mundo sabia. Quando certas pessoas chegam, ou você fica quieto, ou você desaparece. Os homens passaram meia hora dentro da loja. Quando saíram, o gerente parecia outro, suado, tremendo e com a expressão de quem tinha perdido algo que nunca mais ia encontrar. Os 2 homens entraram no carro e foram embora, sem pressa, sem sirene, sem necessidade de cena. O gerente ainda tentou disfarçar. Reabriu a loja, mandou os vendedores voltarem ao trabalho, mas às 11h12, o telefone dele tocou e a expressão mudou de novo, dessa vez para pavor. O pai da menina atravessou a rua. Como quem não quer nada, passou pela vitrine e viu. Viu o gerente batendo no balcão. Viu vendedores trocando olhares. Viu celulares sendo desligados às pressas. A rotina tinha sido quebrada e o recado tinha sido dado. Enquanto isso, a menina acordava em casa, sem saber de nada. Trocou de roupa, pegou as chaves do carro novo e desceu para tomar café. Ligou o rádio da cozinha. Noticiário local. O âncora falava sobre problemas no trânsito, aumento da gasolina e uma nota rápida. Investigação preliminar aponta ligação entre funcionários de loja de veículos e esquema de roubo a clientes após retirada de dinheiro em bancos da região. Ela parou. O pão quase caiu da mão. Pegou o celular. Abriu as mensagens, nenhuma do pai. Mas uma notificação da Polícia Civil. Estamos averiguando o ocorrido. Sua colaboração pode ser solicitada. Ela respirou fundo. Colocou o pão na bancada. Não conseguiu comer. Pegou a chave. Chamou o cachorro. Colocou o bichinho na caminhonete. O único sobrevivente emocional da semana. E saiu. Na loja, o gerente tentava salvar o que podia. Chamou os funcionários no canto da sala. A partir de hoje, sem celular no salão, sem mensagens pessoais. E se alguém quiser sair, pode sair agora. 2 pediram demissão ali mesmo, sem aviso, sem carta, só pegaram as coisas e foram embora. O gerente gritou, esperneou, ameaçou, mas ninguém voltou. E quanto mais alto ele gritava, mais baixo parecia. Porque quem grita muito é porque já perdeu. O pai da menina voltou para casa no começo da tarde. Encontrou a filha no sofá, olhando o celular, sem entender nada. Pai, o que está acontecendo? Ele se sentou do lado dela. Justiça, do jeito certo. Mas a polícia vai fazer o que puder. Mas às vezes, precisa de outro tipo de mensagem.
Ela olhou nos olhos dele. Você fez alguma coisa? Ele sorriu, mas não respondeu, porque às vezes não responder é a única resposta que protege. À noite, a loja da Fiat fechou mais cedo. Funcionários saíram cabisbaixos. Carros foram cobertos com lonas apressadas, luzes apagadas antes do horário. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum vendedor ficou parado na calçada olhando quem passava. Porque agora eles sabiam que a cidade assistia, sabiam que os nomes estavam circulando, sabiam que o silêncio que tanto usaram para agir agora os cercava. E esse silêncio pesa, muito mais do que qualquer manchete. Em casa, a menina fechou o portão, olhou para o céu. As primeiras estrelas apareciam, mas era como se a noite estivesse em dívida, como se tivesse que devolver para ela tudo que levou naquela tarde de banco. O pai se aproximou. Não vai ser fácil, filha. Eu sei. Mas vai ser certo. Ela assentiu. E naquele momento, entendeu algo que nunca esqueceria. Nem todo mundo que anda do seu lado pode te salvar. Mas quem é certo, nem precisa estar na frente. Só precisa estar pronto. E isso muda tudo. O carro era dela. A história, agora também. Era uma quarta-feira qualquer. Mas naquela rua nada mais era comum. A loja da Fiat agora operava com meia equipe, portas semicerradas e um aviso na vitrine. Atendimento com horário marcado. Mas ninguém marcava. Os nomes haviam vazado. A denúncia foi formalizada. Os prints circulavam em grupos que ninguém sabia quem criou. Aquele velho esquema que parecia intocável estava ruindo. E quem o detonou não usou arma, nem gritou. Foi só uma jovem com a roupa simples de quem não precisa provar que venceu, e o pai que sabia onde apertar para a cidade ouvir. Naquela manhã, ela saiu dirigindo sozinha, sem guia, sem vigilância, mas com tudo diferente. O carro agora era dela. E não só o carro, a postura, o espaço, o respeito, a história. Passou pela mesma esquina do banco, parou por um instante, olhou. Não havia mais ninguém de capacete observando a porta, nem moto rondando calçada. A cidade tinha memorizado o rosto dela. Do outro lado da rua, um homem a reconheceu. Era o mesmo do balcão de uma outra loja, dias antes. Não disse nada, mas tirou o boné. Um gesto pequeno, mas que ela entendeu, porque depois de tudo ela também aprendeu a ver o que está nos gestos, não nas palavras. Na rádio local, a notícia do dia era seca. 2 funcionários investigados por ligação com roubos em saidinhas de banco são afastados. Loja pode ser fechada por conivência. Mas quem viveu não precisava mais de manchete. À noite ela parou o carro na porta de casa. O pai a esperava com a porta entreaberta. Tranquilo? Ele perguntou. Ela assentiu. Nem precisei olhar no retrovisor. Ele sorriu. E pela primeira vez ela também, porque agora ela sabia que mesmo quando estiver sozinha, ninguém mais vai tratá-la como um alvo fácil. Não por causa do que perdeu, mas por causa do que resistiu. E principalmente do que ensinou. Se você chegou até aqui é porque algo te pegou. Talvez tenha sido a sensação de injustiça, ou o prazer de ver alguém reagindo. Ou, quem sabe, você viu alguém que conhece nessa história. Se viu, comenta. Diz de onde você está vendo. E deixa seu like agora mesmo, para que essa história chegue em quem precisa entender uma coisa simples. O problema nunca foi quem reage. O problema sempre foi quem achou que ninguém ia reagir. E se quiser mais histórias como essa, reais, brutas e certeiras, se inscreve no canal porque só tem aqui. A próxima já está a caminho. E quem sabe, o próximo nome lembrado em silêncio seja o seu.